Uningá, que o futuro é aqui. Olá, tudo bem? Professora Denisa, nós vamos dar continuidade na nossa aula de controladoria. Na unidade passada, nós vimos sobre custos fixos e variáveis, né, diretos e indiretos, e despesas, a diferença de despesa e de custo, né? Então, para dar continuidade, nós vamos ver agora quais são os métodos utilizados e permitidos no Brasil para reconhecimento desse custo, né, no efeito dentro da controladoria. Então, antes nós vamos ver o quê? Os métodos de custeio existentes e o que é permitido no Brasil. Margem de contribuição, então o que significa margem de contribuição, né, na contabilidade de custos, e análise do fator limitante. Então, como se dá o fator limitante, né, dentro da questão de industrialização e da precificação do produto por meio da contabilidade de custos. Nós temos os métodos de custeio, então vamos ver o que significa esse método de custeio. Eles determinam a forma de valoração dos objetos de custeio. Então, se eu vou industrializar móveis, né, então eu tenho determinados materiais, então de que forma que eu reconheço os custos, de que forma que eu separo o que é custo fixo, variável, direto e indireto. Né? Na área da confecção, no segmento de alimentos, né? Então, quando eu falo de produção, eu tenho que obedecer os critérios e métodos adequados para reconhecer esses custos, né? E esses custos, eles são reconhecidos dentro do balanço patrimonial, na hora que eu vou apurar o meu resultado, né, como resultado do período. Então, eu tenho o custo da produção vendida ou custo das mercadorias vendidas. Então, esse critério, ele é exigência da Receita Federal, da parte fiscal e do próprio mecanismo da informação contábil. Então, quais são os métodos, né? Então, nós temos por base dois métodos, que é o de absorção, né? Então, que o produto, né, nós jogamos todos os custos e apuramos os custos por absorção conforme que nós vamos industrializando. E o custeio direto, né? Então, o que significa o custeio por absorção? Ele entrega todos os custos, diretos e indiretos. Então, a forma de cálculo dele, né, nós reconhecemos todos de forma conjunta. Enquanto o custeio direto, né, ele utiliza somente os custos diretos e os custos variáveis. Então, os custos fixos de industrialização, nós retiramos desse cálculo. Né? Então, nós levamos só para cálculo do resultado contábil, lucro ou prejuízo. Né? Mas para efeito de custeio, de levantamento de valor do produto, não utilizamos. No Brasil, o único custeio permitido para efeito fiscal de apuração dos balanços das demonstrações contábeis é o por absorção. Por quê? Ele diminui a margem de lucro da empresa. Então, consequentemente, na parte tributária, no imposto de renda, né, na contribuição social, a empresa vai recolher mais sobre esse resultado. Né? Se eu utilizasse o custeio direto, então essa margem de cálculo dos impostos federais, ela ia ser menor. Então, no Brasil, só é permitido o custeio por absorção. Mas é utilizado os dois. Para a tomada de decisão, nós podemos usar o custeio direto, daqui a gente vai ver qual que é a diferença, quando se aplica, e o custeio por absorção. Aí nós temos aqui o que significa essa margem de contribuição. Então, o que significa, né? Ela auxilia a tomada de decisão, ela funciona como um ponto de equilíbrio, né? Então, até o limite de se ter prejuízo, ou se ter lucro, ou se ter prejuízo na hora de apurar o custo de produção. Então, dependendo dos gastos que eu tenho fixo, os meus custos, eles extrapolam o valor de mercado do meu produto. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado na hora de precificar e de contrair gastos, né, dentro da linha de produção. Então, por isso que a controladoria ela atua de forma preventiva e orientativa e acompanha esse desenvolvimento.
né? Então, o que podemos identificar através da margem de contribuição? Ela torna mais visível a potencialidade de cada produto. Por exemplo, se eu tenho vários produtos na minha linha de produção, né? Então, eu tenho os produtos que nós consideramos o carro-chefe, né? O que vende mais, com uma margem de contribuição maior, que vai ter o quê? Um retorno financeiro muito maior. E nós temos aquele produto que não dá tanto resultado para a empresa, né? Então, nesse método, nós conseguimos identificar, depois do reconhecimento das vendas e apuração dos resultados, se ele compensa manter o quê? Esse produto comercializado ou não, né? Então, a controladoria consegue visualizar essa realidade, né? E orientar a gestão da empresa se ela dá continuidade na comercialização de determinado produto ou não, ou ela pode lançar outro produto que vai ter um resultado muito maior, né? Qual seria a fórmula dessa margem de contribuição? Aqui nós entramos na matemática, né? Então, a margem de contribuição, ela é reconhecida dentro da área administrativa contabilidade para efeito de cálculo, né? Como o MC. O preço de venda, né? Então, nós reconhecemos como PV. Custo variável, CV. E as despesas variáveis como DV. Então, a regrinha é essa, né? O preço de vendas menos os custos variáveis menos as despesas variáveis. Nós encontramos quais seriam a nossa margem de contribuição, né? Então, o preço de vendas, né? Então, eu vou ter estabelecido com critérios anteriores, estudados, de como eu vou precificar o meu produto, e eu vou verificar se eu, deduzindo os meus custos variáveis e as minhas despesas variáveis, qual será a minha margem de contribuição, né? Então, quanto maior, né, maior o meu retorno. Vamos a um exemplo prático, né? Então, essa questão, ela foi tratada dentro da prova de exame de suficiência de 2017 do Conselho Regional de Contabilidade, né? Então, ela trouxe como exemplo uma indústria que adota um método de custeio variável, né? Então, no mês de fevereiro, ela produziu e vendeu 5.000 unidades de um determinado produto. E determinado produto conforme as informações a seguir. O preço de vendas que, conforme o estudo dessa empresa ela estabeleceu, foi R$ 25,00 a unidade desse produto. Então, lembrando que foi produzida 5.000 unidades, né? A alíquota dos tributos está em torno de 17% aqui. Então, vamos supor que seja só o ICMS e os outros impostos, essa empresa estaria isenta ou não tributada. O custo variável apurado, né? Então, lembrando o que entra no custo variável? É o material aplicado e a mão de obra direta variável, que é a parte de prêmio de produção, por exemplo, né? Para cada unidade produzida. Então, cada unidade produzida, ela tem um custo variável de R$ 11,00. O percentual de comissão nas vendas, que é a despesa variável, né? Então, eu tenho 5% de comissão para o meu representante comercial. Então, tudo que ele vender e entregar, eu vou ter que pagar para ele 5%. Então, nesse critério, né? Então, eu estabeleço quais são as despesas variáveis que eu terei, né? E o custo fixo mensal. Então, o custo fixo mensal, a minha fábrica gasta R$ 30.000. Nesse exemplo aqui, R$ 30.000 por mês, né? Então, vamos à conta, né? Então, considerando-se apenas as informações apresentadas à margem de contribuição utilitária, nesse produto, qual que é? Tá? Então, aqui a gente vai fazer a continha aí depois, né? Então, vamos ao resultado prático, então, né? Preço de venda unitário, né? R$ 25,00, né? Alíquota, 17%. Então, o resultado foi R$ 4,25. Então, 17% em cima de R$ 25,00 vezes a quantidade vendida. O custo variável está em R$ 11,00, né? Então, esse é o custo de cada unidade. Então, quanto é que eu vou produzir? Então, eu estou achando o custo só de uma unidade, para facilitar o cálculo. Depois, no final, é só multiplicar pela quantidade vendida.
né? Então, o meu custo fixo é R$30.000. Então, vejam que nós não consideramos o custo fixo, somente os variáveis. Então, o que foi levado em consideração para a margem de contribuição? Então, a nossa margem de contribuição é R$8,50. Por quê? O nosso preço de vendas é R$25, né? O nosso custo variável, né, é R$11, né? E as nossas despesas com vendas, né, que é R$4,25 mais R$1,25 da comissão. Então, nós somamos essas duas despesas. Por quê? Tudo que sai do setor de produção é considerado como despesa. Tudo que está dentro do gasto, dentro do chão de fábrica, dentro da estrutura da empresa, é considerado como custo. Então, por que que aqui as alíquotas do imposto sobre a venda e a comissão do vendedor, ela está fora do chão de fábrica, então fora da área de industrialização. Então, são duas despesas variáveis. Quanto mais eu vender, mais eu vou gastar, não é? E também o preço de vendas. Então, quanto mais eu vender, mais eu vou receber. E o meu custo de produção. Então, quanto mais eu produzir e vender, mais eu tenho que gastar. Um detalhe, eu só reconheço o custo para esse efeito de cálculo do que eu vendi. Se eu deixar a mercadoria em estoque, né, então eu vou ter que usar um critério diferenciado. Então, a resposta da alternativa da questão apresentada é a alternativa C, né? Então, refaçam para vocês memorizarem aí o exercício prático. É bem simples, mas precisa identificar o que é custo e o que é despesa, o que é fixo e o que é variável. Análise como fator limitante, né? Então, análise, nós temos um conhecimento do limite da produção, né? Então, eu não vou produzir para deixar em estoque, né? Então, isso é desperdício, né? Então, eu tenho que produzir com base em um critério. Então, eu tenho que ter um limite para essa industrialização, para que eu não compre em excesso e eu não assuma compromissos em excesso também, né? Então, nós temos que conhecer o produto, né? Então, nós temos que ter uma engenharia de produção ali e uma ficha técnica desse produto. Então, na ficha técnica vai estar descrito todos os itens, tudo que é custo e todas as despesas necessárias. Quanto é que eu vou pagar para o representante, quanto que eu vou ter de frete, quanto que eu vou pagar de imposto sobre a venda, né? No caso, ICMS ou outros impostos que incidirem nessa venda. A importância das informações corretas, então eu preciso ter informações corretas com base em documento fiscal e relatórios gerenciais, né? Quanto que eu vou pagar de prêmio de produção, quanto que eu tenho de gastos internos na minha empresa, né? Medidas para melhores margens de contribuição, então assim, com base nesse estoque, nem sempre a primeira avaliação do meu custo, nós vamos ter, dependendo do tipo e do segmento e do porte dessa empresa, os resultados primeiros não serão tão favoráveis. Então, cabe ao profissional da controladoria ir apurando esses gastos e trazendo resultados melhores para a empresa. Como? Reduzindo gastos desnecessários, sabendo de quem comprar, né, de qual região comprar, né? Se eu compro bem, eu vou o quê? Vender bem e vou ter um retorno melhor financeiramente, né? Uma empresa, ela pode operar no limite da sua capacidade instalada ou abaixo dela, né? Então, quando eu estabeleço um critério de custo, né, então, nesse momento a gente pode verificar as empresas que elas têm um controle administrativo financeiro, né, dentro da área da controladoria, contabilidade, né, e a parte fiscal, em momentos de crise, ela consegue sobreviver com mais naturalidade, né? Então, o retorno, a sobrevivência dessa empresa, ela consegue tratar de forma mais adequada. Quando a empresa não tem controle, não tem a figura do controle, ou não tem o setor da controladoria que dá respaldo, ela passa por dificuldades, né? Seja financeira, seja econômica, ela não prevê quem são seus clientes, né? Preciso identificar quem é meu cliente, quem é meu fornecedor e quais as regiões que eu atuo. Então, são as perguntas importantes para qualquer tipo de segmento, ok? E por fim, chegamos ao final de mais uma aula. Até o nosso próximo encontro.